A conversa agora aqui no SBT Meio-Dia é com você que sofre de diabetes. Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa morre a cada 6 segundos no mundo por causa da doença. Mais de 415 milhões de pessoas convivem com diabetes. Então, presta atenção nas recomendações da doutora Cristina Oliveira, que já está com a gente aqui no SBT Meio-Dia hoje, inclusive porque agora no dia 14 tem evento. Estamos no Novembro Roxo, assim Novembro como... não, azul. O novembro... Azul. Azul também, porque o azul é de... É, do câncer de próstata. Câncer de próstata. E continua a mesma cor? Continua a mesma cor, ele é bem antigo, esse novembro azul, porque do diabetes. O diabetes, ele também é o mês de conscientização. Ontem estavam falando, ouvi nas mídias, em novembro roxo. Mas então é porque, de certo, o roxo é bem parecidinho com o azul e não tem problema. Doutora, obrigado pela sua participação. Imagina, aqui. A gente que agradece. Em Santa Catarina ainda temos muitos pacientes de diabetes, doutora? Boa Exatamente. tarde. Boa tarde. A gente tem uma incidência de diabetes, prevalência, na verdade, dependendo do estado, entre 10% até 17%, dependendo da população, né? Então, é importante porque é uma doença silenciosa, Fernanda. As pessoas não sentem sintomas de diabetes. Então, às vezes, no diagnóstico, às vezes o paciente já está há 10 anos com diabetes e não sabe. O que provoca diabetes? Lembrando que você já pode mandar sua pergunta no WhatsApp, já vai aparecer o número na tela, manda pra gente que a doutora responde. O que provoca a diabetes? O diabetes do tipo 2 tem alguns fatores de risco. O principal é o aumento de peso, mas também a gente tem a questão genética associada, né? Então, o aumento do peso é o principal, o aumento da cintura abdominal também, é o fator de risco principal para se adquirir diabetes. A inatividade física. Etapas? Graus de gravidade, a diabetes? Ela não tem um grau de gravidade assim estabelecido. A gente tem graus de gravidade com complicação, né? O paciente, quando está mais grave, ele já tem complicações da doença. E as complicações podem ser cegueira, alteração nos pés, não sentir os pés, problemas cardiovasculares, infarto, AVC. Então, isso vem como uma consequência ao longo do tempo. Se bem tratado e bem diagnosticado, o paciente não chega a ter a complicação, né? Isso é bem importante porque o paciente tem muito medo de diabetes, a população tem muito medo e não enfrenta ir ao médico, porque pensa, né, que vai ter a complicação. Mas o importante é ir, né? Identificar o quanto antes, identificar o quanto antes, porque a vida é normal. A vida é normal. Agora, aquele sintoma que a gente já vai sentindo em casa, assim, sem ainda consultar o médico, mas que já dão indícios de que estamos sofrendo de diabetes, doutora? Então, como é que a gente percebe em casa? É sede intensa, fome intensa, emagrecimento inexplicado, ou seja, a pessoa não está fazendo uma dieta, mas está começando a emagrecer, né? Esses são os principais, polifagia, polidípsia e fazer muito xixi também, a diurese, né? E isso pode ser sinal de diabetes. Fica de olho nos sintomas, então, gente. Deixa eu ver a participação, doutora, do nosso telespectador que faz a entrevista com a gente aqui. Já pode colocar no ar a primeira pergunta. A doutora Cristina Oliveira responde para você. Hoje o assunto é diabetes aqui no MD. Mercedes, ela é de Rio do Sul, que diz: boa tarde, gostaria de saber como sei que tenho diabetes. Nunca fiz exames. Isso. Chocolate causa diabetes, doutora? Não, né? Chocolate não causa diabetes. O chocolate é um alimento... E ele não causa diabetes, ele pode ter um pouco, né? É óbvio que se você comer muito chocolate, exagerar causa, então? no chocolate... Então, como eu lhe falei anteriormente, o aumento de peso exagerado, ele pode causar diabetes, né? Mas não um alimento específico, né? A gente nunca restringe nenhum alimento. Entendi. A gente sabe que todo alimento está dentro ali das recomendações. O problema é sempre o exagero. E como saber se tem diabetes? Normalmente a gente faz uma glicemia, que é o exame do açúcar no sangue de manhã em jejum, né? Se ele tiver até 100, é considerado normal. Faz Se no ele postinho tiver de saúde? Posto de saúde, né? Lá nos eventos que vão ter agora em Santa Catarina, vão ser feitos esses exames, né? De graça. De graça para a população. Então, se você entrar no site da sbensc.org.br, você vê em qual cidade você está e aí você pode se dirigir, né, até lá para fazer o exame. Gratuito. Gratuito. É aquele da picadinha no dedo, né, Exatamente, doutora? vamos ter ações em várias cidades. Show de bola. Daqui a pouco a gente fala mais sobre os eventos. Outra pergunta do nosso telespectador, Valdielli. Gostaria de tirar uma dúvida. Quem tem diabetes não pode usar açúcar, mas e o adoçante? Ele também é doce. Isso. Ele tem um sabor doce, mas ele não contém calorias, né? Os adoçantes, eles não contêm calorias. Então, em tese, ele não aumentaria o açúcar no sangue. Então, por isso que a gente usa o adoçante, principalmente para aquele paciente que tem diabetes do tipo 1, que tem
né? Mas, enfim, não é que não possa usar açúcar. O paciente do diabético tipo 2 tem que usar e tipo 1 tem que usar o mínimo de açúcar possível. O açúcar, digamos, refinado, o açúcar branco que estamos falando, né? Vamos a mais uma participação. Pode colocar no ar o nosso telespectador entrevista, a doutora Cristina com a gente. O Carlos agora. Aqui é Carlos de Chapecó. Gostaria de saber como prevenir a diabetes. Muito bem. Tem que correr, doutora, fazer exercício físico? O ideal é evitar a inatividade física. Então, hoje se sabe que 150 minutos de moderada intensidade ou 75 minutos por semana de atividade intensa, você previne várias doenças, não só o diabetes. Mas mesmo mudanças simples, como sair um ponto antes no caminho né, descer um ponto antes de ônibus, depois descer 2 pontos, já modifica, porque se você tiver mais de 10 mil passos por dia, você já não é mais considerado uma pessoa sedentária. Então, é muito importante isso, porque antigamente você achava que, não, se eu não botar uma roupa e ir lá fazer atividade, então, a não nossa vale. atividade do dia a dia já resolve. Vale, sim, né? Andar mais, procurar ir para o trabalho a pé, andar de bicicleta final de semana, todo mundo esquece o final de semana, né? Eu sempre brinco que tem 7 dias na semana. A pessoa sempre me fala, não posso fazer exercício físico porque eu trabalho. Não, mas geralmente sábado e domingo fica mais livre, aí dá para, né, se movimentar mais. Vamos então à E última a alimentação também, né? O João falou, ele perguntou o que previne. Alimentação saudável. Correta? Então, isso que a gente vem falando sempre, né? A menor quantidade de embalagem possível. A alimentação que a nossa avó comia é a alimentação mais natural possível. Aquela in natura mesmo, né? Exatamente. Então, são grãos, raízes, verduras, né? Alimentação natural e a proteína, né? De origem láctea, origem animal também. Isso você vai né? Tudo que é muito embalado e que você não consegue reconhecer como alimento, ou a sua avó não reconheceria talvez como um alimento, ele já tem mais produtos químicos, já tem uma alta densidade energética naquele alimento, tem muita caloria e ele é pequenininho. Então, já custa mais para o nosso organismo, né, em termos de caloria. A gente vem falando de saúde aqui no SBT Meio Dia. Essas comidas embaladas, realmente, elas estão sendo colocadas como vilãs. Elas podem ser até rápidas de produzir, de preparar. Mas, na verdade, para a saúde faz um mal danado. Doutora, muito obrigado. Para fechar a participação, também, vamos falar um pouquinho do evento que acontece? Isso. Aqui em Florianópolis vai ser dia 13 e 14 de novembro, no Shopping Beira-Mar. Vão ser palestras das 10 ao meio-dia e meio no cinema do Shopping Beira-Mar e no térreo do shopping, né, a gente teve apoio do shopping, vai ser feitos os diagnósticos, medição de pressão, exame de glicemia, de peso também, né, de cintura abdominal, para ver se a pessoa tem mais risco de... A senhora trouxe a balança aqui justamente. Eu trouxe a balança. Não vai poder fazer o exame? Não precisava pesar, mas era só para mostrar a importância de a pessoa ter um peso de alerta para si, né? Porque as pessoas vão aumentando de peso ao longo dos anos e elas não têm um peso que elas determinem assim, opa, acho que eu tenho que procurar alguém para me ajudar. Doutora Cristina Oliveira, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Vamos participar e ficar de olhos no diabetes. Obrigado, doutora. Obrigada também, Parabéns Fernando. pelo trabalho, Obrigada.